A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Vamos dar sequência? Agora chegamos na aula onde nós falamos sobre a doutrina dos anjos e dos demônios. Estamos avançando. Que bom que você está se mantendo firme aqui nos estudos. Continue assim. Com relação à questão de anjos e também demônios, como nós veremos aqui, anjos existem, sim. Houve uma época em que se falava muito mais de anjos. Atualmente, pelo menos no nosso meio cristão, a gente vê menos movimento ou menos falas a respeito de anjos. Mas anjos, a palavra anjo significa mensageiro, e os anjos, os mensageiros de Deus, eles foram criados por Deus. Com toda certeza, os anjos foram criados em algum momento após Gênesis 1. Entre Gênesis, todo o capítulo 1 de Gênesis, ali nos 6 dias da criação, em algum momento ali os anjos foram criados. A Bíblia não nos dá detalhes de quando foi esse tempo, a Bíblia não nos dá detalhes de como os anjos foram criados, mas quando a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, está implícito ali que tudo o que existe no céu e tudo o que existe na terra foi criado por Deus. Então, em algum momento, os anjos foram criados. Há duas possibilidades, ou há quem interprete de uma maneira diferente, achando que primeiro Deus criou os céus e criou os anjos, e é nesse momento em que alguns deles vão se tornar demônios, como veremos um pouquinho mais adiante, e depois dessa queda dos anjos é que vem a criação dos homens. Outros já vão entender, como é o nosso caso aqui, em que, não, Deus quando criou tudo, criou tanto os céus quanto a terra, e os anjos foram criados em algum momento, como está descrito ali a partir de Gênesis 1, 2. Os anjos também possuem personalidade. Se você se lembra de aulas passadas, nós falamos que personalidade é todo o ser que possui intelecto, sentimento e vontade, falando bem grosso modo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles possuem essas características. Nós possuímos essas características, ninguém duvida disso. Eu tenho intelecto, eu tenho sentimento, emoções, eu tenho vontade, você também. Os anjos também têm isso, como você vai ver na apostila, as referências bíblicas, versículos onde mostram que os anjos possuem essas características, portanto eles são pessoa, só que não são pessoas divinas, porque não possuem as características da divindade, a eternidade, a onipotência, a onisciência, a onipresença, isso só o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem. Mas também não são pessoas humanas, eles não têm corpos físicos, eles não têm algumas características, alguns atributos que os seres humanos possuem. Portanto, eles são pessoas angelicais. Aí a gente pode então agora chegar a um conceito de que existe então, de acordo com a revelação das Escrituras, 3 tipos de pessoas: a pessoa divina, a pessoa angelical e a pessoa humana. E aqui vale uma distinção, viu? Porque a gente tem visto algumas coisas pelas redes sociais. Animais não são pessoas. Animais não são pessoa. Eles não possuem intelecto. Por mais que o instinto de um animal seja, às vezes, assim, muito avançado, mas eles não possuem intelecto. E intelecto, grosso modo, é a capacidade de raciocinar, de pensar, de meditar sobre si mesmo. É a capacidade de fazer ali uma separação moral, o que é certo e o que é errado, distinguir o certo do errado. Os animais não têm essa capacidade, nenhum deles. Portanto, não existe pessoa animal. Os anjos na Bíblia, a Bíblia ela não traça, ela não dá detalhes de uma hierarquia ou de uma classificação. Em alguns momentos nós vamos ver um texto aqui, outro ali, se referindo a arcanjo, a querubim, a serafim, mas qualquer tentativa de fazer disso aí uma certa hierarquia é uma especulação humana. E aqui não faço juízo de valor, se é legal, se não é, se é bom para o estudo, se não é.
Mas o fato é que a Bíblia simplesmente cita isso, então nós não sabemos. O que nós podemos dizer é que a palavra arcanjo, ela é uma palavra, né, vem do grego ali, que significa o maior, digamos assim, né, o que está ali na liderança. Então, talvez, quando ela se refira a arcanjo Miguel, talvez a gente deduza aí que o Miguel seja o comandante de todos os demais anjos do céu, como se fizéssemos aqui uma espécie assim de hierarquia militar. Pode ser que seja isso mesmo, talvez não. Os anjos, eles foram criados por Deus. Sim, eles possuem algum tipo de organização. Muitos vão ver nos termos principados, potestades, dominadores, como esse tipo de hierarquia. Mas é a questão de ordem e decência que Deus tanto prima e a gente vê no universo como um todo sobre isso. E os demônios? A gente pode dizer simplesmente que os demônios são anjos que se rebelaram contra Deus. Nós temos duas passagens, como você vai ver na apostila, de Isaías e Ezequiel, que muitos entendem e apontam como sendo ali a descrição da queda de Satanás e basicamente da queda de um anjo que se tornou então o que nós identificamos hoje como Satanás. Satanás ou Satã significa o adversário. Então, esse anjo criado de uma maneira especial ou criado com funções ou com privilégios ou com autoridade especial no céu, enfim, esse anjo se rebelou contra Deus, desejou tomar o lugar de Deus, fez fofoca entre muitos outros anjos e com isso ele conseguiu arrebanhar para si uma parte dos anjos. Não sabemos quantos. Nós não sabemos quantos anjos existem, quantos foram criados. Deduzimos que são milhões ou milhares de milhares, quem sabe bilhões, por algumas palavras, alguns relatos bíblicos ali, mas a Bíblia não diz quantos são. E uma parte desses anjos seguiram então essa rebelião desse anjo que nós passamos a chamar de Satanás, ou a Bíblia passa a chamar de Satanás. Esses anjos que caíram então se tornaram ou são denominados demônio. O fato é que o que Satanás e seus demônios fazem é tentar tirar do homem o caminho de Deus, trazer confusões, trazer guerras, fazer o homem tropeçar, iludir, enganar, enfim, se opor a Deus e induzir o homem a se rebelar contra Deus. Foi isso que ele fez ali no jardim, quando ele diz para Eva, foi assim mesmo que Deus diz. Ali a gente tem a nossa primeira fake news, né? Distorcendo a palavra de Deus. A Bíblia fala então que o destino de Satanás, de todos os demônios, será o lago de fogo, o inferno eterno, esse lugar terrível de separação total e absoluta de Deus. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção aqui, lá pelos anos 80, 90, ficou muito em voga a questão de batalha espiritual, e muitos ali defendiam a ideia de que talvez um crente nascido de novo pudesse ficar endemoniado. De fato, isso é impossível, porque se a pessoa é realmente convertida, nela habita o Espírito Santo. Então, possessão demoníaca, ela é uma realidade para aquelas pessoas que, de fato, fazem aliança consciente com o diabo. Os demônios não podem incorporar uma pessoa, mesmo não sendo crente, eles não podem incorporar uma pessoa como eles querem. Mas quando alguém conscientemente faz aliança em rituais de adoração a demônios, aí sim acontece essa possessão demoníaca, mas ao crente não. E, como eu disse, né, o destino final de todos eles será no lago de fogo e enxofre. Os anjos estão aqui para nos servir, para nos apoiar, para nos ajudar a mando de Deus, não a nosso mando. Não somos nós que determinamos o que os anjos devem fazer, mas é Deus quem determina o que eles devem fazer. Veremos um pouco mais adiante, um pouco mais acerca do papel dos anjos, quando falarmos na escatologia. Deus abençoe e bons estudos.